Como vencer o desânimo e recomeçar. Olá pessoal, eu sou Cris Almeida e você está em Segundas de Prosperidade. Tema oportuno, tema necessário, ainda mais segunda, né? E hoje é dia 27, última semana do mês de março. Muita gente já vai, como diz outro, já vai arriando. Ai, Cris, está acabando o mês agora. Não. Levanta a cabeça, vamos com tudo. Vai ser uma semana maravilhosa, uma semana extraordinária. E nós vamos começar essa semana produtiva com o decreto do bom começo. Vamos lá, é rapidinho. Se concentre. Decreto do bom começo. Eu sou uno com a fonte divina e sigo o caminho da ação correta. Aqui e agora, onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Escolho manter meus pensamentos alinhados com o que me proporciona o mais alto bem. E minha qualidade de vida reflete-se meu modo de pensar. Amo a vida, amo a mim mesmo e, portanto, amo a todos que me cercam. Irradio paz, estou sempre em segurança e tudo está bem em meu mundo. E é nessa disposição que iniciamos mais essa semana maravilhosa, essa segunda-feira. E hoje a nossa conversa é para vencer o desânimo e recomeçar. E sim, as duas coisas andam casadas, porque você desanima, você quer parar. Não, a gente vence o desânimo e recomeça. Mas tem gente que é assim, né? Para tudo. Começa um projeto, aí começa. Aí vem aquela conversinha na cabeça. Aí, mas acho que não vai dar certo. Ah, mas esse negócio aqui eu acho que é muito difícil. Ah, mas essa semana eu estou muito cansado, vamos deixar para a semana que vem. Ah, mas, sabe? E não estou falando só de dinheiro não, viu? Claro, hoje é segunda-feira, segunda de prosperidade, mas isso é tudo. Sei lá, o sujeito decidiu assim, Cris, eu vou aprender um novo idioma. Sei lá, inglês, chinês, qualquer coisa. Aí começa, vou estudar para concurso. Vou pegar firme todo dia, X hora, vou chegar do serviço, sentar ali na cadeira, vou estudar. Aí chega cansado, mas hoje eu tô assim, hoje eu tô assado, eu vou deixar para amanhã, vou deixar para depois, deixar para semana que vem, entendeu? Desanima. Ou atividade física então, aí nem fala, né? A fila monumental de pessoas que se dedicaram, eu vou caminhar para emagrecer, eu vou fazer esteira, vou na academia. Tanto é que o meu mestre de Kung Fu, o Sifu Serra, lá, atualmente ele está em São Paulo. Ele falava assim, Cris, a cada 1000 alunos que começam a praticar Kung Fu, a cada 1000, um chega na faixa preta. Eu cheguei na faixa preta, graças a Deus. Então cheguei, mas a cada 1000, um consegue chegar na faixa preta. Mas eu acredito, realmente é assim mesmo. Porque as pessoas desanimam muito fácil. Como é que é o seu caso aí, né? Não precisa contar, não. Isso é um exercício de autoconhecimento. Eu vou falando, você vai pensando. A maioria das pessoas é assim. Começa, para, desanima. Agora, veja só. Não estou aqui para malhar o Judas, não. Nem para ficar te enchendo de culpa. Nem para fazer você se sentir mal. Vamos começar dizendo o seguinte. Desânimo é natural. E quando eu falo natural, é natural mesmo. Desânimo é um fenômeno biológico e que vai acontecer sim muitas vezes. Quando eu digo biológico, entenda. O seu cérebro, olha que coisa louca, mas é assim, gente. O que eu posso fazer? Não foi eu que inventei isso. O seu cérebro, ele é programado para te desanimar. Agora, deu um nó na cabeça? Não, é verdade. O seu cérebro, ele é programado para ser preguiçoso. Então, o que acontece? Porque, veja, o seu cérebro entende assim, eu tenho que preservar a energia, eu tenho que sobreviver, eu tenho que fazer esse cara aí sobreviver, e ele tem que preservar a energia, ele tem que guardar a energia. Então, tudo aquilo que eu puder fazer para ele não gastar energia, a gente vai fazer. Isso vem lá dos nossos ancestrais, do homem das cavernas, etc e tal. Vamos pegar a seguinte situação. Às vezes você comia hoje, você vai comer só, sei lá, daqui 2, 3 dias, daqui uma semana.
não é? Não tinha supermercado, ou um mercadinho ali da esquina, vou comprar um pedaço de mortadela, porque alguma coisa. Não tinha isso. Eu tinha que ir lá caçar, matar o bicho, e era complicado. Então o cérebro, ele falava assim, tudo que você puder fazer para guardar sua energia, você vai fazer. Obviamente para não morrer, entendeu? É assim. Imagina o contrário, né? A seguinte situação, vamos ver o pessoal que está aqui ao vivo, ó, o Cristiano, Takashi, o Valcione, a Rúbia, quem mais está aqui? O João Leite Neto está aqui presente, o Daniel, todo esse pessoal, o Arnaldo lá na Twitch TV. Vamos imaginar assim, pegar aqui o Arnaldo, nosso grande amigo. Eu falar assim, Arnaldo, vamos fazer isso? Ele fala, vamos ajudar o fulano lá naquele lugar? Vamos, Arnaldo, vamos cobrir a casa, a casa do vizinho lá de laje, encher o cimento, fazer o cimento primeiro, depois a gente sobe o cimento, vamos ajudar a tampar a laje da casa dele. Ele falasse, vamos. Ó, Arnaldo, terminou a laje, vamos ajudar o outro lá a fazer a mudança da casa dele. O Arnaldo falasse, vamos. Está só aceitando, né? Vai chegar uma hora que ele vai cair morto ali do lado, porque gastou tanta energia e tudo isso que eu estou falando no mesmo dia. Não dá, pessoal. Então o cérebro fala, não, calma, pera, vamos, não gasta energia, não, tá certo? Então, veja, o nosso cérebro, toda ocasião que o seu cérebro encontra para dar uma, vamos dizer assim, para dar uma encostada, né, ele vai fazer isso. Isso não isenta a sua responsabilidade. Tá? Eu estou tentando tirar a sua culpa, mas culpa é uma coisa, responsabilidade é outra coisa. Eu estou dizendo que se você começou projetos, planos, e decidiu vou fazer acontecer e depois desanimou, em parte, biologicamente, você foi sabotado. Agora a gente tem que entender isso e agir tendo esta ciência. Ou seja, quando você vai iniciar um novo projeto, você assume um propósito, esses exemplos que eu dei, vou começar um negócio, um projeto, uma empresa, vou estudar, vou fazer atividade física, isso e aquilo, você começa sabendo que o desânimo virá. Entendeu? Só que aí você cria uma postura frente a isso, você cria uma estratégia frente a essas coisas. É igual o sujeito que vai para a guerra. E agora é complicado falar, né? Estamos aí enfrentando possível terceira guerra mundial, não quero nem comentar sobre isso, mas sei lá, o sujeito vai para a guerra e ele sabe que ele não vai ser recebido com flores, vai ter um cafezinho lá para ele tomar, não, ele já vai esperando uma situação muito complicada. Então, veja, ó, pega a visão. Você fala assim, Cris, eu vou estudar. Então você sabe que vai dar sono, você sabe que vai ter momentos que você vai ler ali o texto, você não vai entender nada, você sabe. Só que aí você cria mecanismo, por exemplo, para evitar distração. Vou estudar, vou colocar um fone de ouvido, que eu ouvi dizer assim, né, que música barroca ajuda a melhorar a minha concentração. Vou pôr um fone de ouvido, vou ligar aqui o vídeo que eu tenho que assistir, aqui o meu caderno, vou desligar o celular, evitar a distração, coluna reta para não ficar com o corpo caído, a respiração tranquila e vou estudar naquele horário. Vou colocar aqui o despertador para tocar daqui 1 hora. Vou estudar agora. Foco, concentração total. Por quê? Porque você já sabe que, como diz os nossos irmãos evangélicos, o inimigo vai atacar. Você já sabe que vai ter o do contra. Então você já se programa. Cris, eu vou fazer atividade física todo dia agora, se me inspirou. Eu vou ser igual o nosso amigo Cristiano aí, que é maratonista. Para quem não sabe, o Cristiano Mota é maratonista. Ele está falando aí, olha, a motivação não consegue ser diária, a disciplina sim. Olha que legal que ele falou, a motivação não é diária, a disciplina sim. Esse é o meu ponto de vista. E ele fala com autoridade, porque o nosso amigo Cristiano, ele é um grande maratonista. Então ele fala, você fala assim, eu vou começar uma atividade física. Você já sabe que vai desmotivar. Você já sabe que vai dar preguiça. Você já sabe que vai ter dias que você não vai estar afim.
Então o que você faz? Bom, tem que manter uma boa alimentação para segurar aí a onda. Deu aquele horário, vou manter a disciplina no horário, é todo dia de X assim, ou até vou pedir ao Cristiano para assustar o pessoal, é ultramaratonista. Fala o horário que você corre aí para assustar o pessoal. Depois eu vou ler aí no chat, tá? E o Sérgio também está falando, a distração é aquilo que tira o seu olho do alvo. Perfeito, Sérgio. É aquilo que tira o seu olho do alvo. Daqui a pouco o Cristiano vai comentar, vocês vão ver que hora que ele acorda. Então é isso. Vou começar um projeto, vou iniciar uma batalha, vou iniciar um procedimento, já está avisado. Já está avisado. Vai dar canseira, vai dar desânimo. Ali o Cristiano está falando 3 horas da manhã nos dias normais. Isso é para vocês verem, tá bom? Então às 3 da manhã ele já vai para o treino. Agora aqui, quantos de nós tem esse gás, né? Dias de ultramaratona, é claro, né, pessoal? 3 dias sem dormir a ultramaratona. 2 a 3 dias sem dormir. É claro que ele está falando de um esporte muito diferenciado, né? Para ser ultramaratonista, o cara tem que ser, né? É uma coisa muito, muito diferenciada. Para nós comuns mortais, se você conseguir acordar todo dia às 5 da manhã, já é uma grande vitória. E não fica brigando com o relógio não, viu? Eu faço assim. Na verdade, eu confesso, eu não acordo com o despertador, não. Muito raramente. Hoje foi um desses dias, muito raramente. Eu sempre acordo 5 minutinhos antes do despertador tocar. Mas o despertador tocou, não tem essa conversa, ficar negociando, eu vou pôr no soneca, mais 10 minutos. Não. Tocou, desliga, levanta, já vai pro banheiro, pronto, acabou. Entendeu? Então você já sabe. Comecei, nem sempre vou estar animado. E quando você cair, meu amigo, só para terminar, quando você cair, por exemplo, você tinha aquele projeto e faz tempo que você parou, meu amigo, levanta a cabeça, recomeça, só recomeça, a partir de agora, a partir de hoje. Sabe aquele estudo que você falou que ia fazer? Cris Almeida, eu me matriculei na Unidarma, eu falei que ia estudar todo dia 8 da noite, já faz uns dias que eu não estou acessando a Unidarma. Recomeça, hoje, agora. Toma essa decisão, fecha aqui comigo. Eu estou dando um exemplo do Unidarma, qualquer coisa. Reveja aí os seus planos, faz os devidos ajustes de horário, avalie o que deu certo, avalie onde é que você pisou na bola. Só que aí, é o seguinte, não é amanhã, não é a semana que vem, é hoje. Recomeça agora, toma uma decisão. Como o nosso amigo Cristiano disse, não é motivação, é disciplina. Claro, a motivação é o estouro inicial, é o start. É quando o pessoal está ali no grid ali de largada, todo mundo se preparando, a corrida vai começar e o juiz dá começou. Isso é a motivação, é o início. Mas depois você tem que ter a disciplina. Aliás, gente, lá na nossa loja virtual, lojadamente.com, acessa agora, já abre, se você está no computador, já abre aí uma nova aba, tem lá um áudio relacionado com isso que a gente está falando. O áudio se chama Maturidade, Disciplina e Autocontrole, tá? Maturidade, Disciplina e Autocontrole. É só você acessar lojadamente.com, tem lá a busca do áudio, um campo para você digitar, só digitar a palavra maturidade, já vai aparecer. Você vai ver. Esse áudio é feito para isso, para você criar um condicionamento mental de se tornar uma pessoa mais firme. Decidir, falei que ia fazer, eu vou fazer. E é assim que eu quero, viu, meu amigo, minha amiga? Você que está aí nessa semana, nessa segunda-feira, você que está vendo a gravação depois, quero que você viva assim. Porque viver de outro jeito, acredite, não vale a pena. Vivendo mais ou menos, vai empurrando com a barriga, vamos ver no que é que dá para ver como é que fica. Não, isso comigo não. Comigo é assim, decidi, vou fazer, faço. Sigo em frente, avanço com meus projetos. É essa disposição e energia que eu quero ver na sua vida. Tá bom, pessoal? Lembra de deixar o seu like, o seu joinha, que a sua semana, olha, seja repleta de realizações positivas, de conquistas maravilhosas. Compartilha esse vídeo com uma pessoa que você ama e amanhã, se Deus quiser assim permitir,
estaremos de volta. Eu sou Cris Almeida. Sucesso, felicidade para você.